chegou a ouvir, porque a gente está até com essa reportagem na nossa página aqui no UOL, que é uma reportagem do Jornal Folha de São Paulo, falando da liberação de 1 bilhão e 100 milhões de reais em emendas parlamentares no mesmo dia em que a Câmara aprovou o arcabouço, né? E isso dá a entender de compra de votos, né? Ou não? Tem algum outro nome que a gente possa utilizar em relação a isso? Como é que isso aconteceu na prática? Chegou a ouvir isso ou não? Fabiola, assim, eu e nós sempre combatemos qualquer toma lá da cá, né? Se for, seja nos governos que passaram, Lula, Dilma, Fernando Henrique e depois no Bolsonaro, que criou um instrumento legalizado ou institucionalizado do orçamento secreto. Inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi por uma ação do PSOL, né? Foi por uma ação comandada por nós denunciando. Naquele momento, a decisão do Supremo foi da inconstitucionalidade das emendas do orçamento secreto. E ali, quando se votou o orçamento desse ano, se dividiu os valores entre emendas impositivas, que são emendas regimentais, todos os parlamentares têm, etc., publicadas no sistema, independente de, na época, eu dizer que eu achava que tudo deveria ir para os cofres do governo e para investir em políticas públicas, tá? Estou falando como ficou. Mas mesmo essas, né, impositivas, então se dividiu metade dos recursos para ampliação das emendas impositivas e outra para RP2, que seria dentro da parte do orçamento que é vinculada com a discricionariedade do governo, ou seja, a RP2 são indicações do governo, mas sob o comando do relator, né, o Marcelo Castro. Eu votei contra justamente por isso, né? Porque, bom, seguiria dando aí esse poder para o Congresso e, de qualquer maneira, nós não precisamos nem de cargos, nem de emendas para defender o que é bom e, ao mesmo tempo, é útil manter a independência política, tanto é que votamos contra o arcabouço e estou aqui fazendo esse debate com vocês em relação ao governo, né? Então, teria que ver qual das rúbricas foi, eu não vi, de fato, a entrevista da Folha de São Paulo, é o que dá a entender, mas de qualquer maneira eu quero dizer que nós do PSOL, né, que nunca precisamos de cargos ou emendas para defender as políticas que nós acreditamos, não estamos nessa lista aí. Se for de emendas Não, você tipo não tá, o parecido com a de PSOL não está na relator. lista. O pacote, É, ele reúne exato. emendas individuais, que são as emendas que são previstas no orçamento do ano, né, para parlamentares e senadores. Os partidos que mais receberam as emendas foram PT, PSD, MDB, União Brasil, PP e Republicanos. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Saúde, estão previstos para o atendimento primário à assistência hospitalar. E são alguns. Mas Fale. Mas desculpa te interromper, é importante ver, até por uma questão jornalística, de cobertura e de debate político mesmo, se são as impositivas de individuais ou São se as são as da individuais. RP2. Não, é que impositivas é essas que são de toda a Câmara dos Deputados, que todo parlamentar tem Tem um direito. valor para indicar. São essas. Direito e dever de bem aplicar, né? E dever de bem aplicar, que, enfim, a gente viu muita coisa escabrosa no governo Bolsonaro em relação às Uhum, emendas do orçamento secreto. uhum. Mas essas, bom, Sim. essas estão ali. Agora, eles podem botar numa lista para liberar antes para aqueles que vão votar com o governo, no sentido da ideia que tu está falando. Bom, talvez aí teria que ver o conjunto da matéria jornalística, mas essas todos os parlamentares aí têm direito.